Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super curso sobre a LC 04, nós estamos trabalhando o título 5º, que é do processo administrativo disciplinar. Estamos estudando o PAD. E no PAD nós sabemos que tem 3 fases. Tem a fase da instauração, que nós já estudamos, a instauração, que é instaurada pela autoridade competente. Depois tem a fase do inquérito, que é a mais longa de todas, que é feita a comissão, que a gente vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o acusado, vai ter indicação do servidor, defesa prévia e relatório. Tá? Parou. Aí termina-se a fase do inquérito. Agora entra-se a fase do julgamento. Quem julga é a autoridade competente. A autoridade competente que instaurou a comissão processante administrativamente. Ela que vai julgar. E claro que ela vai julgar com base o quê? Nos fatos da comissão processante. Pense comigo, essa comissão se dedicou aí meses à produção do relatório final, ouviu as testemunhas de acusação, de despesa, ouviram as testemunhas de acusação, de defesa, das provas trazidas, pelos acusados, ouviu o próprio acusado, tá certo? Fez a indicação do acusado, emitiu a defesa prévia, as alegações finais, que é a defesa escrita do acusado, fez o relatório. Ou seja, esse documento tem base para o quê? Para a realização do julgamento. E é feito com base desse documento. Vamos lá, primeiro artiguinho, 194 do julgamento. No prazo de 60 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Ou seja, aqui o legislador definiu. Gente, a autoridade tem o quê? 60 dias para proferir a sua decisão. Decisão de quê? De julgamento, tá certo? De julgamento. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exercer a alçada da autoridade lendo de novo, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este poderá encaminhar a autoridade competente, que decidirá a igual prazo. Então está aqui, professor, entenda, eu quero entender, tudo bem. A comissão processante terminou lá o seu inquérito, fez o seu relatório, encaminhou para o secretário. O secretário analisando, opa, isso aqui é pena de demissão. E pena de demissão só pode ser... Quem pode aplicar a pena de demissão? Somente quem? O governador do Estado, o chefe do Poder Executivo, no caso do exemplo que eu estou passando para vocês. Então, o que o cara vai fazer? Ele não pode demitir o cara. Se ele demitir o cara, ele não é pessoa competente, o processo vai ser anulado. Ele vai ter que encaminhar para quem? Para aquele que é de direito, no caso o governador. E o prazo do governador, neste caso, será de igual prazo, que 60 dias para ele decidir sobre a aplicação dessa pena. 2. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição da pena mais grave, né? Então está aqui, se for um crime cometido entre várias secretarias, tá certo? Várias secretarias, vários agentes, de várias penas, suspensão, repreensão, demissão, né? Cabe a quem? Aquela autoridade maior, no caso, o chefe do executivo, no exemplo que eu passei para vocês, mais do que justo. E, finalmente, o parágrafo 3º diz o seguinte: se a penalidade prevista for de demissão, o julgamento caberá à autoridade que trata o inciso 1 do artigo 69. O artigo 69 é aquele artigo que define quem é competente para aplicação de tal, né? E da demissão. Demissão somente o quê? O chefe de poder. Chefe de poder, presidente de autarquias, presidente de empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, é do inciso 1. No caso do Poder Executivo, é o governador do Estado, que eu já comentei nos incisos anteriores. Vamos lá. Então é o seguinte, quem decide é a autoridade competente. Nós vimos isso no artigo 65, 194. Bacana. Agora é o seguinte, do julgamento, vem comigo. O julgamento acatará o relatório da comissão. Aí. Então, via de regra, a autoridade, tá certo? A autoridade lá que vai julgar, que tem um poder de decisão, ele vai acatar o quê? O relatório. Essa é a via de regra. Tá? Mas, salvo quando contrário às provas dos autos. Ou seja, o cara, na sua
deposição de julgamento, ele analisa as provas. Opa, isso não é isso não. Eu não concordo com isso. Tá? Ou seja, aí ele pode fazer um julgamento diverso daquele do relatório. Mas, regra geral, segue o relatório. Tá? Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente, olha só, vai ter que ser um ato motivado, tá? Aqui é o caso do quê? Do cara não seguir o relatório. Então ele pode agravar a penalidade, ele pode abrandar a penalidade ou isentar o funcionário de responsabilidade. Tá? Então essa aí é, tá certo, o poder de julgamento. Então a comissão, o relatório, no relatório a comissão vai propor uma penalidade com base em tudo aquilo que aconteceu no inquérito, tá? No inquérito administrativo. Chegando para a autoridade tem o discernimento de avaliar as provas dos autos. E no julgamento, na convicção dele, ele pode agravar a pena. Tá? Aqui na suspensão para 90 dias, isso aqui é um caso de demissão, ele pode, claro que pode. Ou ele pode abrandar, não, 90 dias é muito, aqui é 45 dias, pode. Ou pode, melhor ainda, isentar o funcionário de responsabilidade. Então isso aqui realmente é o poder do livre-arbítrio da decisão, conforme as suas convicções aí, demonstradas no auto. Agora, toda essa ação da autoridade competente, ele tem que motivar, tá? Motivar tem que ser escrito, inclusive, quando acontece isso aí, normalmente os PADs aí são cancelados na justiça e assim por diante. Artigo 96. Tá? Verificada a existência de um vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Então está aqui. Então a autoridade julgadora, ele tem uma responsabilidade dele, uma grande responsabilidade, avaliando o relatório da comissão, e identifica o quê? Um vício insanável. O que ele faz? Imediatamente, olha só, ele vai declarar a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Então está aí para vocês aí a condição, né? Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal, qual que é o prazo legal? 60 dias, não implica na nulidade do processo. Olha aí, Lei Complementar 123.03. O que acontece aqui? Na minha modesta opinião, como já militei no Estado por muito tempo, eu sei disso. O que acontece? A autoridade competente extrapola os 60 dias. Extrapolando 60 dias, como disse que tinha que julgar 60 dias, muitas pessoas recorreram ao judiciário pedindo anulação. Aí veio uma lei complementar, parou. O julgamento fora do prazo legal, de 60 dias, não implica na nulidade do processo. Bacana, né? É a autoridade julgadora que der causa à prescrição que trata o artigo 69, 5 anos para caso de demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade ou destituição em cargo em comissão. Não é isso? Olha só, parágrafo 2º, será responsabilizado na forma do capítulo 5, né? Então, ação disciplinar, né? A prescrição da ação disciplinar, que é de 5 e 2 anos, que a gente já estudou isso lá atrás. Bacana? Fechou. Artigo 197. Extinta a punibilidade pela prescrição. Tá? Então, demissão, 5 anos. Ocorreu a prescrição, né? A autoridade julgadora determinará o registro do fato nos autos assentamentos individuais do servidor. Então, olha só, mesmo ocorrendo a prescrição da sua pena, a autoridade competente tem que fazer o seguinte, autoridade competente. O que tem que fazer a autoridade agora? Vai mandar fazer o registro na sua ficha funcional para lá ficar registrado que houve o que? A prescrição de uma infração administrativa. Tá? Artigo 198. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando translado na repartição. Então está aí para vocês, né? Isso já falamos várias vezes. No decorrer do processo, em qualquer momento, identificado aí a realização de algum crime, tem que encaminhar para o dono da ação penal, que é o Ministério Público, ok?
Artigo 199. O servidor que responde processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e do cumprimento da penalidade caso aplicada. Então está aqui. Então é o seguinte, se o cara estiver respondendo o processo, ele não pode pedir para sair, tá? Porque pediu para sair, ele não é mais o quê? Não é mais servidor público, tá certo? Então ele tem que guardar o quê? E nem durante a aposentadoria, cara. Eu já vi casos aí de pessoas que faltavam meses para se aposentar, poucos meses, 2 meses para se aposentar, fizeram parte contra ela e ela estava guardando ainda. Está guardando até hoje o quê? A conclusão desse processo para ele poder para se aposentar, ou seja, suspende esses processos. Ocorrida a exoneração que trata o artigo 44, a pedido, tá certo? De ofício, parágrafo único, inciso 1, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Tá? Então, aqui é lá dos cargos comissionados, não vem ao caso. E, finalmente, último artiguinho do julgamento, que é um assunto bastante curto, né? Serão assegurados transporte e diárias. 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Né? 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocar da sede dos trabalhos para a realização da missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Então, está aqui para vocês, o pagamento de transportes e diários faz sentido, né? Isso não pode aí. O servidor público é um profissional, está a serviço do Estado, tem que ser remunerado por isso. Vamos lá, André Viegas, né? Grande concurseiro profissional, né? Na verdade, o grande adversário a ser vencido em um concurso público é o próprio candidato. E não os outros. Ao longo de meses de estudo, de vários exercícios simulados e estudos em casa, percebemos que, na verdade, temos que superar as nossas fraquezas. É isso mesmo, né? Que as nossas debilidades. O nosso maior candidato, o maior concorrente é nós mesmos, cara. Esse troço de manter sempre a motivação, manter sempre a disciplina, não é tarefa fácil, mas você consegue, tá? Você consegue, eu tenho certeza, eu consegui isso, milhares de pessoas conseguem, e você consegue, gente. Determinação, foco. Tá? Concurso público é o seguinte, cara, uma hora vai chegar a sua vez, mas se você parar no meio do caminho, você não vai conseguir. Tá? E concurso público, gente, dada essa instabilidade econômica do país, cara, crise política, é a melhor coisa ainda. Isso eu garanto para vocês. Forte abraço, fique com Deus, tchau, fui! Clique like.